Prepare-se para uma aventura épica na terra do fogo e gelo. Dos majestosos fiordes às cachoeiras de tirar o fôlego, passando por lugares remotos e vulcões ativos, a Islândia é um verdadeiro espetáculo da natureza. Vamos explorar as regiões próximas ao Círculo Polar Ártico, onde as auroras boreais dançam no céu, criando um espetáculo de luzes. Explore a riqueza cultural e a tranquilidade de viver neste país, eleito o mais seguro do mundo. Embarque nessa aventura com o salto pelo mundo. Antes de começar, peço que você dê um like nesse vídeo, isso realmente me dá muita motivação para continuar fazendo vídeos como este. Vamos começar! A Islândia é uma grande ilha vulcânica localizada na linha divisória oceânica do Atlântico Norte entre América e Europa. Por causa da sua localização geográfica, o país tem uma grande atividade vulcânica, com cerca de 130 vulcões, dos quais 30 estão ativos. É a segunda maior ilha do continente europeu e a terceira maior do Oceano Atlântico. Seu território é conhecido como Terra do Gelo e não possui nenhuma fronteira terrestre. Sua paisagem é uma mistura única de montanhas e vulcões, com vastas planícies que se estendem da costa para o interior, especialmente no sul e no oeste. A geologia do país é caracterizada por vulcões e a atividade vulcânica constante, o que pode ser explicado por sua localização geográfica, que é um determinante para uma imensa atividade vulcânica. Mas por que isso acontece? O fato de haver tantos vulcões na Islândia se deve especificamente à sua localização geográfica na chamada Cordilheira do Meio Atlântico, que é a linha de divergência das placas tectônicas da Eurásia e da América do Norte. A Islândia é um dos únicos lugares do planeta em que as zonas de fissura, uma área de terra baixa que se forma onde as placas tectônicas se separam ou se fissuram, são visíveis em terra, que cortam o fundo do mar e proporcionam uma grande diversidade de fenômenos geológicos. As duas placas se afastam alguns centímetros a cada ano, causando essas áreas de fissuras vulcânicas, locais onde a crosta terrestre se fratura e se separa. Em 2021, depois de 6.000 anos adormecido, o sistema vulcânico de Fagradalsfjall, na península de Reykjanes, voltou à vida com o surgimento de uma fissura de cerca de 180 metros de comprimento. Até aquele momento, a região não tinha visto uma erupção por mais de 800 anos. Após esse evento, a atividade vulcânica vem se intensificando, concentrando-se perto da cidade de Reykjavik, no sudoeste do país, atingindo cidades nessa região, destacando a Blue Lagoon, Lagoa Azul, uma das atrações mais populares do país. Outro episódio recente aconteceu no vulcão Eyjafjallajökull, que não tomou grandes proporções devido às erupções não se abrirem para uma grande camada de gelo, minimizando a quantidade de cinzas que podem ser ejetadas. Quando o gelo derrete em um vulcão, o magma esfria rapidamente e forma partículas dinas de cinzas. A Islândia foi descoberta por volta de 860 d.C. pelo marinheiro escandinavo Nadodr, que se perdeu, numa viagem da Noruega para as Ilhas Feroé indo até a costa leste da Islândia, terra que batizou de Snelland, Terra da Neve. No final do século IX, colonos vikings liderados por Ingolfur Arnarson estabeleceram o primeiro assentamento permanente em Reykjavik, dando início a uma sociedade democrática que culminou na formação do Althing, uma das assembleias legislativas mais antigas do mundo. Ao longo dos séculos, a Islândia passou por períodos de domínio norueguês e dinamarquês, até proclamar sua independência em 1944. Reykjavik é a capital e a cidade mais populosa da Islândia, com cerca de 130.000 habitantes. Localizado na costa sudoeste da ilha, às margens da Baía Faxaflói, Reykjavik é um centro vibrante que atrai tanto os amantes da natureza quanto os entusiastas da vida urbana. Ao explorar a cidade, os visitantes têm a oportunidade de mergulhar na cultura local e descobrir uma série de pontos turísticos e atividades imperdíveis. A longa e animada Rua Laugavegur é a principal artéria comercial da cidade, com 2 km de extensão, repleta de lojas, galerias de arte e cafés charmosos que refletem a modernidade e criatividade islandesas. Um dos marcos mais emblemáticos de Reykjavik é a imponente igreja de Hallgrímskirkja, cuja fachada de cimento e torre de quase 75 metros de altura se destacam no horizonte da cidade, inspirada nas colunas de basalto abundantes na Islândia, como as da cascata Svartifoss de Skaftafell. A fachada monolítica da igreja é um símbolo da arquitetura local. O Porto Velho de Reykjavik é outro local movimentado, oferecendo uma variedade de opções gastronômicas,
Passeios de barco para observação de baleias e cruzeiros para explorar a costa islandesa. Nos arredores de Reykjavik, os viajantes podem desfrutar do Lago Tjörnin, onde a arquitetura dos edifícios ao redor e a presença de aves tornam o local uma visita obrigatória. A cidade também é conhecida por seus monumentos, como a escultura O Viajante do Sol, às margens do Oceano Atlântico, e o moderno Museu Interativo Settlement Exhibition, que revela os segredos de um antigo sítio arqueológico islandês. A Galeria Nacional da Islândia apresenta uma importante coleção de pinturas e obras de arte, enquanto a modesta Catedral de Reykjavik é um marco da arquitetura religiosa. Além disso, o Parlamento da Islândia, também conhecido como Alþingi, destaca-se como um dos edifícios governamentais mais importantes e históricos de Reykjavik e do país, oferecendo aos visitantes uma visão fascinante da história política islandesa. Outros destaques incluem o Museu Perlan de História Natural, com sua impressionante cúpula de vidro que abriga uma recriação de uma caverna de geleira, e o Harpa Concert Hall, uma deslumbrante sala de conferências e concertos cuja fachada de vidro reflete tanto o céu quanto o mar. A Lagoa Azul é uma das atrações turísticas mais populares da Islândia. A lagoa é uma enorme piscina termal com uma temperatura média de 38 graus. A cor azul celeste da água é devido às abundantes partículas de sílica na sua composição. Além da sua beleza, a composição da água é benéfica para a pele. O componente sílica que é utilizada em um dos tratamentos esfoliantes para o rosto que estão disponíveis no bar de máscaras das termas, além de outras máscaras feitas à base de algas e até lava. Localizado no extremo leste do Círculo Dourado, Gullfoss é considerada a cascata mais famosa da Islândia devido à sua dupla cascata de 31 metros de altura e à impressionante paisagem que elas formam tanto no inverno quanto no verão. A área geotérmica Geysir, localizado no sul e compõe o Círculo Dourado da Islândia, é uma maravilha natural conhecida por suas atividades vulcânicas e fontes termais impressionantes. É o lar do famoso Geyserstrokkur, que entra em erupção regularmente. Esse fenômeno ocorre pela erupção em locais de nascentes termais, em intervalos relativamente regulares e se desenvolve quando uma quantidade de gases em decorrência de uma grande pressão emerge do interior da Terra para a superfície como se fosse um jato. No momento da erupção não são expelidos materiais comuns aos vulcões convencionais, tais como fumaça, lavas, pedras. O que acontece é somente a emissão de gases e água quente. As águas lançadas podendo atingir até 80 metros de altura com temperaturas que oscilam entre 70 e 100 graus. Além dos geysers, a paisagem é pontilhada por piscinas de água cristalina e formações geológicas únicas, criando um cenário cativante para ser explorado. O Parque Nacional de Thingvellir também compõe o Círculo Dourado e é um local de grande importância geológica e histórica. O parque é o único lugar no mundo devido às suas paisagens, pela fauna e flora existente no lago Thingvallavatn, e sobretudo, pela sua situação geográfica. O parque está cheio de fissuras, como Almannagjá ou Silfra, produzidas pela separação das placas tectônicas da América do Norte e a Eurásia nesse local. E também tem grande importância histórica, pois foi lá que no ano 930 d.C. foi fundado o Alþingi, ou Parlamento Islandês, um dos primeiros do mundo. A cratera Keridi foi formado há 6.500 anos e é uma das mais espetaculares da Islândia. Com uma profundidade de 55 metros, tem forma oval, mede 270 metros de comprimento e 170 metros de largura. O que chama a atenção é a beleza pelo intenso contraste de cores gerado pelo azul turquesa do lago e pela cor avermelhada e esverdeada da terra e musgo das suas paredes. O impressionante salto de água de mais de 60 metros de altura da cascata Skogafoss é uma das mais bonitas e famosas da Islândia. Está localizada em um lugar impressionante, a água cai sobre um leito de pedras negras que contrastam com o verde esmeralda das encostas que cercam a catarata. Esse contraste é completamente diferente no inverno, quando a neve cobre tudo com um maravilhoso manto branco. Esta paisagem é tão vibrante que foi cenário da série Vikings. Uma lenda muito popular na costa do sul da Islândia afirma que o primeiro colonizador viking da área enterrou um tesouro em uma caverna atrás da cascata. Se você o vir, ao pegar a alça do baú, ele desaparece. Jökulsárlón é a lagoa glacial é a maior e mais conhecida da Islândia,
Com uma área de aproximadamente 20 km² e com uma profundidade de mais de 200 metros. Além de seu tamanho, esta lagoa é um destino essencial em qualquer rota pela Islândia, devido ao grande número de icebergs que flutuam em suas águas. Ao lado da lagoa glacial de Jökulsárlón, fica a Praia de Diamantes. Seu nome é muito representativo, pois nessa praia é possível ver icebergs flutuando no rio Jökulsá, o mais curto da Islândia, até chegar ao mar. Quando a maré está baixa, os icebergs ficam presos na costa, possibilitando caminhar entre esses gigantescos diamantes de gelo. A cascata Seljalandsfoss é uma das atrações naturais mais deslumbrantes do país. Com uma queda d'água impressionante de aproximadamente 60 metros de altura, esta cascata é conhecida por sua beleza cênica e pela possibilidade única de caminhar atrás dela, proporcionando aos visitantes uma vista espetacular e uma experiência imersiva. Rodeada por uma paisagem exuberante e verdejante, a Seljalandsfoss é um verdadeiro espetáculo da natureza que cativa e inspira todos que têm a oportunidade de contemplá-la. O glaciar Vatnajökull, localizado na Islândia, é uma das maiores geleiras da Europa e uma das maravilhas naturais mais impressionantes do país. Com uma área de cerca de 8.000 km², ocupa 10% do território islandês. O Vatnajökull domina com suas vastas extensões de gelo e neve, cobrindo vulcões, montanhas e vales subglaciais. Sua beleza imponente atrai aventureiros e amantes da natureza em busca de experiências únicas, como caminhadas glaciares, passeios de snowmobile e a chance de explorar cavernas de gelo incríveis. Além de sua importância como patrimônio natural e integra a lista de Patrimônio Mundial da Unesco, o Parque Nacional Vatnajökull desempenha um papel vital no equilíbrio ecológico da região, alimentando rios, lagos e fornecendo água para diversas espécies de flora e fauna. Por estar localizado sobre a falha que separa as placas tectônicas da América do Norte e da Eurásia, o vulcão Askja é uma das zonas com maior atividade vulcânica da Islândia. Na verdade, uma das erupções do Askja no final do século XIX provocou uma das maiores crises econômicas e demográficas da história do país. Atualmente, a zona encontra-se relativamente tranquila no que diz respeito à atividade vulcânica. Esta calma permite que a caldeira de Askja seja o lugar mais visitado das Terras Altas, em conjunto com Landmannalaugar, ainda que só se possa chegar lá durante os meses de verão na Islândia. O solitário e colossal vulcão Askja, com quase 50 km² de superfície, encontra-se no meio das Terras Altas, a norte do glaciar Vatnajökull. Além das suas impressionantes paisagens vulcânicas, a zona do vulcão Askja destaca-se pelas suas águas termais com temperaturas próximas a 30 graus. O Parque Nacional Skaftafell é uma joia natural que combina uma paisagem diversificada e deslumbrante. Localizado no sopé do glaciar Vatnajökull, o maior da Europa, o parque oferece uma variedade de trilhas que levam os visitantes por vales, rios glaciais e montanhas. Além disso, o Skaftafell é conhecido por abrigar a cascata Svartifoss, famosa por suas colunas de basalto hexagonais que criam uma imagem única e impressionante. No parque é possível avistar as fissuras vulcânicas do vulcão Laki, que entrou em erupção pela última vez em 1784. Hvanadalshnúkur é um pico na borda noroeste do vulcão Eyjafjallajökull e é também o ponto mais alto do país, com 2.109 metros de altitude. Vestmannaeyjar, também conhecida como Ilha Westman, é um arquipélago localizado ao sul da Islândia, conhecido por sua beleza natural e sua rica história geológica. As ilhas são formadas por uma série de vulcões submarinos e terrestres, sendo o mais famoso deles o Eldfell, cuja erupção em 1973 atraiu a atenção mundial. Além de sua fascinante geologia, Vestmannaeyjar é onde está a maior colônia do mundo de papagaios do mar, sendo uma atração especial para os visitantes. Reynisfjara é uma das praias mais icônicas da Islândia. Não apenas encanta os visitantes com sua areia negra vulcânica e formações rochosas dramáticas, mas também tem uma conexão lendária com os Trolls. Segundo a mitologia islandesa, as colunas de basalto hexagonais que emergem do mar, conhecidas como Reynisdrangar, são na verdade Trolls petrificados ao amanhecer enquanto tentavam puxar navios para a costa. Essa fascinante lenda adiciona uma camada de mistério e magia à paisagem já impressionante de Reynisfjara. No entanto, além das histórias lendárias,
A praia também é conhecida por suas condições naturais desafiadoras, com fortes correntezas e ondas poderosas, tornando cada visita uma experiência inesquecível e respeitosa da natureza selvagem islandesa. Uma das principais atrações turísticas da península de Snæfellsnes é Kirkjufell, uma curiosa montanha que foi cenário de Game of Thrones e de outras produções cinematográficas. Com 463 metros de altura, a montanha de Kirkjufell é um dos lugares imprescindíveis para ver em Snæfellsnes. A sua localização à beira-mar e a sua curiosa forma cônica, quase perfeita, fizeram com que Kirkjufell, a montanha da igreja, se convertesse na paisagem mais fotografada da Islândia. Além de sua notável silhueta, a montanha é cercada por uma paisagem deslumbrante, incluindo a cascata Kirkjufellsfoss, que acrescenta ainda mais charme ao cenário. O glaciar Snæfellsjökull ocupa grande parte da península de Snæfellsnes em sua área mais ocidental. Devido ao seu tamanho, sua fauna nativa e sua atividade vulcânica, tornou-se uma das paisagens mais conhecidas da Islândia. Embora seja difícil imaginar quando está coberto de neve e gelo, Snæfellsjökull é um dos pontos com mais atividade vulcânica da Terra. Hraunfossar é uma das cascatas mais particulares da Islândia, não por causa da sua altura ou do seu fluxo, mas devido à forma como ela surge na superfície. Filtrada através dos campos de lava da região, a água flui diretamente das profundezas da terra e cai por uma encosta não muito grande, gerando um espetáculo visual de grande beleza. Ao sul da península de Snæfellsnes se encontra Eytritunga, uma praia que passaria despercebida se não fosse o fato de ser um dos melhores lugares para avistar focas no país, ao lado de Vitanes, nos fiordes do oeste. Na Islândia existem várias espécies de focas, mas em Eytritunga apenas duas delas podem ser vistas, a foca comum e a foca cinza. Com uma altura máxima de 1.300 metros acima do nível do mar e uma área de aproximadamente 925 km², Langjökull é o segundo maior glaciar da Islândia, depois de Vatnajökull, no sudeste do país, sendo que Snæfellsjökull é o terceiro maior. Esta gruta de gelo foi artificialmente construída há poucos anos, em 2015, e desde então se tornou uma das atrações populares da Islândia. Apesar de ter sido criada pelo homem, a caverna de gelo de Langjökull é igualmente impressionante. Além disso, por ser artificial, é possível visitá-lo praticamente durante todo o ano, independentemente do clima. Dettifoss é uma espetacular catarata de 45 metros de altura no meio de uma paisagem lunar completamente deserta. Além disso, destaca-se por ser a cascata com maior volume de água da Europa. Possui uma vazão aproximada de 400 metros cúbicos de água por segundo. A gruta de Grjotagjá, tal como vários outros lugares perto do lago Mývatn, foi utilizada durante muitas décadas como piscina natural devido às propriedades naturais das suas águas termais. No entanto, com a erupção dos fogos do Krafla nas décadas de 70 e 80, as autoridades tiveram de proibir os banhos em Grjotagjá, já que as temperaturas superavam os 60 graus. A popularidade da gruta aumentou consideravelmente a partir do ano de 2013 após aparecer nas telas em todo o mundo como cenário de Game of Thrones. Godafoss é um dos pontos mais visitados no norte da Islândia. É uma bonita cascata de 12 metros de altura e 30 metros de largura, na qual as águas do rio Skjálfandafljót caem furiosamente numa incrível paisagem vulcânica. Godafoss é conhecida por todos os islandeses como a Cascata dos Deuses. A origem deste curioso apelido deve-se a um dos fatos mais importantes da história da Islândia, a sua cristianização no ano 1000 d.C. Dinjandi, conhecida como o véu da noiva pelo manto branco que se cria quando a água desce às suas pedras, é uma das cachoeiras mais belas da Islândia, apesar de ser menos conhecida do que Gullfoss e Skogafoss. Situada nas margens do Fjord Arnarfjörður, a cachoeira Dinjandi é um dos principais símbolos dos fiordes do oeste. Por essa razão, provavelmente encontra-se no top 3 das cachoeiras mais bonitas do país. Com os seus mais de 100 metros de desnível, Dinjandi é uma das cataratas mais impressionantes da ilha. A água desce por 7 quedas d'água, sendo que a principal é a maior e a mais espetacular. A água flui suave, mas incessantemente por Dinjandi através de uma parede rochosa, quase tão larga quanto alta.
Não muito distante do Círculo Dourado encontra-se Landmannalaugar, uma região praticamente intacta, onde a natureza mais autêntica não se encontra ameaçada devido ao seu isolamento durante praticamente 10 meses por ano. A neve e o gelo do rigoroso inverno islandês cobrem as paisagens de Landmannalaugar durante grande parte do ano, mas quando as temperaturas sobem, estes desaparecem e surge uma paisagem espetacular e surpreendente, repleta de montanhas coloridas e de lagos geotermais. Apesar de ser uma zona que se destaca pelo seu conjunto, alguns dos lugares mais populares de Landmannalaugar são a cratera Ljótipolur e o lago Frostastadavatn. A geleira Sólheimajökull tem uma riqueza de formações de gelo dramáticas, incluindo fendas, cristas escarpadas e sumidouros. Sólheimajökull é uma língua glaciar de Mýrdalsjökull, o quarto maior glaciar da Islândia. Localizado no sul do país, entre os vulcões Katla e Eyjafjallajökull. O vulcão Katla é o coração do sistema vulcânico do sul da Islândia e é considerado um dos maiores vulcões ativos da Islândia. De 930 e 1918, quando ocorreu a última, foram documentadas 16 a 20 erupções. O tempo entre as erupções variou de 20 a 80 anos, mas agora já se passaram mais de 100 anos desde a última erupção violenta. Eyjafjallajökull é um marco de renome internacional desde que entrou em erupção, em 2010. Conectado ao famoso vulcão Katla, é um dos poucos estratovulcões, ou vulcões compostos, encontrados na Islândia. Isto significa que é um vulcão cônico que consiste em muitas camadas de material vulcânico endurecido, como pedra pómez, tefra e lava endurecida. Há uma calota de gelo que cobre a caldeira do vulcão, o que significa que a geleira tem a capacidade de entrar em erupção. Hraunfossar, lava falls, são fenômenos naturais lindos e incomuns. Fontes claras e frias de água subterrânea penetram na lava e correm como pequenas cachoeiras e corredeiras até o rio Rivita, oferece uma vista deslumbrante. Thjorsá é o rio mais longo da Islândia, traz a neve derretida em vários glaciares, e flui para sudoeste ao longo de 230 quilômetros, para desaguar no Oceano Atlântico. É a principal fonte de energia hidroelétrica do país. O rio Jökulsárfjöllin é o segundo mais longo rio da Islândia com uma extensão de 206 quilômetros. A sua nascente é o glaciar Vatnajökull. É conhecido pelas cataratas Selfoss e Dettifoss e pelo desfiladeiro do Parque Nacional Jökulsárgljúfur, formado pela explosão de um vulcão situado sob o rio. Situado no sudeste da Islândia com uma superfície de 84 km², o Lago Thingvallavatn é o maior lago natural do país. Sua profundidade é 114 metros. O lago é parte do Parque Nacional de Thingvellir. Glymur é a cascata mais alta da Islândia com uma altura de 198 metros. Ela está situada entre o Fjord Hvalfjordur e o Lago Hvalvatn. Na Islândia surgem periodicamente novas cachoeiras, devido ao derretimento das geleiras. A aurora boreal é um dos fenômenos mais espetaculares da natureza da Islândia. Apesar de poder ser vista em outros destinos nórdicos, como na Noruega e Dinamarca, o território islandês é provavelmente o melhor lugar da Europa para apreciar este fenômeno. As auroras boreais são produzidas quando partículas provenientes do Sol, conhecidas como vento solar, chocam com a magnetosfera do nosso planeta. Desta maneira, o contato entre o vento solar e o oxigênio, nitrogênio e hidrogênio desta camada protetora a mais de 500 km de altura cria as famosas auroras boreais. Quanto mais próximo você estiver do Círculo Polar Ártico, mais possibilidades terá de presenciar este fenômeno. Desta forma, as cidades de Akureyri, Ísafjörður e Húsavík são alguns dos melhores lugares para ver as aurora boreal na Islândia. Devido à sua localização às margens do Círculo Polar Ártico, a Islândia, assim como qualquer lugar de altas latitudes, tem dias muito longos no verão e noites também muito longas no inverno. No mês de junho, o sol se põe após a meia-noite e nasce logo depois, às 3 horas. Durante todo o verão na Islândia, as noites são claras e brancas, como em um conto de fadas. Ou seja, você pode se levantar à meia-noite, se houver lua visível, poderá observá-la em um dia que parece algo mágico e estranho. Esse fenômeno é conhecido como o sol da meia-noite. Durante o inverno, podemos avistar a noite polar, que é quando o sol fica escondido durante 24 horas do dia.
apesar de ser possível encontrar estes enormes cetáceos em praticamente qualquer zona do território islandês, o melhor lugar para ver baleias é no norte do país. Cidades como Akureyri ou Húsavík são autênticos acampamentos de base para avistar baleias, tornando-se assim uma parada imprescindível para qualquer amante da natureza. A Islândia ocupa o primeiro lugar no ranking, que mede o nível de igualdade entre homens e mulheres há mais de uma década. De acordo com os últimos dados, o país nórdico conseguiu fechar sua diferença de gênero em 91%. Mas como esse pequeno país de apenas 380 mil habitantes conseguiu alcançar esse nível de igualdade? O sucesso deve-se a uma combinação de circunstâncias específicas do país, como a existência de um movimento feminista com anos de história, e uma presença tradicional das mulheres no mercado de trabalho. Além disso, a Islândia também demonstrou uma forte vontade política para impulsionar a igualdade por meio de leis e políticas progressistas. A crise financeira de 2008, embora devastadora, serviu como um ponto de virada, estimulando um movimento para incorporar mais mulheres à esfera política e econômica do país. Essa abordagem sistêmica para enfrentar a desigualdade de gênero é evidenciada por 4 lições cruciais que outros países podem aprender com a experiência islandesa, como representação política equitativa com uma das maiores proporções de mulheres no parlamento impactando positivamente a liderança feminina na promoção da igualdade de gênero. Lei de igualdade salarial. Em 2018, a Islândia tornou-se o primeiro país no mundo onde, por lei, as empresas públicas e privadas têm que provar que oferecem os mesmos salários a homens e mulheres. A adoção de licenças parentais independentes para pais e mães representa um marco importante na busca pela igualdade de gênero. Participação ativa dos homens na criação dos filhos desde o início. Subsídios generosos para creches. Sem creches ou escolas de educação infantil acessíveis, a diferença de gênero se amplia, já que geralmente são as mulheres que acabam optando por deixar temporariamente ou definitivamente seus empregos para cuidar dos filhos pequenos. Assim, a Islândia apostou em subsidiar essa educação infantil, destinando 1,7% do seu PIB para essa finalidade. A economia da Islândia é modesta, dependente em grande parte da pesca e indústria relacionada, que respondem por quase 70% das exportações. O estado da economia nacional dependente grandemente do mercado para produtos de origem marinha. Atualmente, a maior fonte de receitas do país é o turismo. A Islândia usufrui da força geotérmica como recurso energético para todas as atividades, devido sua localização em um território cheio de vulcões. Outras fontes importantes de exportação são alumínio, ferro-silício, equipamento para pesca e processamento de produtos marítimos e lã. O comércio exterior desempenha um papel importante na economia da Islândia. Exportações e importação equivalem, cada uma, a 1/3 do PIB. A maior parte das exportações é para os Estados Unidos, tendo destaque também o Japão. Com uma população de aproximadamente 380 mil habitantes, o salário médio na Islândia é de cerca de $3.600 por mês, considerado um dos salários mais altos do mundo. Os islandeses são pessoas muito trabalhadoras. A Islândia é o país da Europa com a maior quantidade de horas trabalhadas, com uma média semanal de 43 horas. O país tem uma alta taxa de automóveis per capita, com 1,5 veículos para cada habitante. A Islândia é um país muito desenvolvido e reconhecido pela elevada qualidade de vida. A parcela da população que possui acesso à água potável, que é considerada uma das águas mais puras do mundo, e estrutura de saneamento é máxima, o que abarca tanto os moradores das cidades quanto do campo. É um dos países com maior longevidade no mundo, sendo 83 anos para as mulheres e 80 anos para os homens. A Islândia tem uma das menores taxas de criminalidade e é considerado o país mais seguro do mundo. O idioma oficial da Islândia é o islandês, mas praticamente toda a população fala inglês perfeitamente, o que facilita e muito a comunicação com os visitantes. Na Islândia, os pais não podem chamar seus filhos como bem entenderem. Eles devem escolher de uma lista autorizada de cerca de 2.500 nomes por gênero. Os sobrenomes na Islândia são formados pelo primeiro nome do pai ou mãe, com o sufixo son, filho, ou dóttir, filha.
A Islândia tem superfícies tão geladas que não existem condições para a sobrevivência de formigas, então esse país é o único em que não existem formigas em seu território. A Islândia é o único país da OTAN que não possui exército. Apenas 23% do território da Islândia possui vegetação, e 14% está coberto de gelo. Na Islândia, é comum praticar a soneca nórdica para bebês, ou seja, os pais deixam os bebês em carrinhos estacionados na porta de lojas, cafés ou restaurantes para dormir enquanto eles fazem compras ou almoçam. Na Islândia não há trens nem metrô. As pessoas viajam de carro, a pé ou na linha de ônibus da capital. Na Islândia é ilegal manter cobras, lagartos e tartarugas como animais de estimação, e cães só podem ser mantidos com permissão especial. Com gatos não há problemas. O boxe foi proibido até 2002, pois foi considerado incitar a violência. Na Islândia não há mosquitos, o único que existe está guardado no Instituto Islandês de História Natural e foi capturado na década de 80 no cockpit de um avião. Embora a Islândia não tenha nada de tropical, a Universidade de Agricultura da Islândia mantém uma pequena plantação de bananas. Eles produzem bananas a cada 18 meses devido ao peculiar ciclo de luz. É um dos poucos países que possui um banco de informações genéticas de todos os seus habitantes, bem como um enorme banco de dados genealógico. Na Islândia é comum redirecionar estradas ou alterar projetos de construção para não afetar áreas rochosas onde acredita-se que existam casas de elfos ou igrejas. Esse é um dos países melhor conectado na internet. Por toda a ilha você tem sinal de Wi-Fi. A Islândia tem a sua própria raça de cavalo, o cavalo islandês, de pequeno tamanho. Existem apenas 7 espécies de mamíferos terrestres vivendo na natureza da Islândia: raposa ártica, rena, visão, rato do campo, rato doméstico, rato marrom e rato preto. Exploramos as maravilhas naturais, as tradições culturais e a riqueza histórica deste país que é verdadeiramente uma joia escandinávia. Se você gostou deste vídeo, dê um like e compartilhe com sua família e amigos. Agradeço a todos por assistirem e até a próxima, viajante!